Desde que o mundo é mundo, que as pessoas procuram formas de influenciar um bocadinho o seu destino. E nessa busca, claro, surgiram vários sistemas que tentam combinar símbolos, energia e a nossa própria crença. Hoje vamos explorar um desses sistemas, os gráficos radiestésicos. Quem é que não quer sentir-se mais seguro, aliviar um desconforto ou simplesmente alcançar aquele objetivo que parece estar sempre a fugir? São desejos universais. E é precisamente aqui que os gráficos radiestésicos entram, apresentando-se como uma ferramenta para canalizar estas intenções. Então o nosso roteiro de hoje é este. Vamos começar pela base de tudo, depois perceber o que são exatamente estes gráficos. A seguir vamos ver exemplos concretos para proteção, para a saúde e para objetivos de vida. E no fim, fechamos com o princípio que parece ligar tudo isto, o poder da intenção. Certo? Vamos a isto. A ideia de que um simples desenho, uma forma geométrica, pode ser mais do que parece, bem, isso não é nada de novo, pois não. Ao longo da história, muitas culturas usaram símbolos como um ponto de foco, uma forma de canalizar a fé e a intenção para tentar influenciar o mundo à sua volta. E é dentro deste universo enorme de símbolos que surge um sistema mais, digamos, estruturado, conhecido como gráficos radiestésicos. Vamos lá tentar perceber em que é que consiste esta prática. A base de tudo isto é a radiestesia. Essencialmente, é uma prática que parte do princípio de que tudo, pessoas, objetos, lugares, emite uma vibração energética única. As ferramentas, como estes gráficos, serviriam então para sintonizar e direcionar essas vibrações para um propósito que nós definimos. Para a coisa funcionar, segundo quem pratica, são precisos dois elementos-chave. Primeiro, o testemunho. Pensem nisto como uma ligação energética. Pode ser uma fotografia, um fio de cabelo, algo que cria uma ponte entre a pessoa e o gráfico. E depois, o pedido, que é literalmente a nossa intenção escrita num papel, bem direto. O processo em si é bastante metódico. Primeiro prepara-se o testemunho e o pedido, muitas vezes usando outros gráficos para supostamente os limpar energeticamente. Depois, escolhe-se o gráfico certo para o objetivo. Monta-se tudo colocando o testemunho e o pedido no centro do desenho e, por fim, usa-se um pêndulo para determinar quanto tempo o sistema deve ficar ativo. Vamos passar agora às aplicações práticas. E a primeira, talvez a mais procurada, é a proteção. A ideia de usar estes gráficos como uma espécie de escudo energético contra influências que consideramos negativas. Um dos gráficos mais conhecidos para isto é o anti-magia. O nome não engana e o seu propósito, segundo os praticantes, é funcionar mesmo como uma barreira protetora. Este gráfico, na verdade, tem raízes num símbolo esotérico muito antigo, o selo de Salomão. É usado especificamente para proteger contra o que se descreve como ataques psíquicos, sentimentos como a inveja ou a cobiça. O método de utilização é o que já vimos. O testemunho e o pedido são colocados ali mesmo no centro. Outro exemplo nesta categoria é o escudo protetor. Como o nome indica, a sua função também é criar uma barreira, especialmente quando uma pessoa se sente em ambientes energeticamente mais pesados ou conflituosos. Este foi dos primeiros gráficos deste género a ser publicado e a sua função é descrita como uma forma de ativar os nossos próprios mecanismos de autodefesa, tanto a nível consciente como subconsciente. E reparem neste detalhe que mostra a especificidade da prática. Diz que colocar um testemunho sobre ele por 15 minutos dá alegadamente 36 horas de proteção. Mudamos agora para outra área de grande interesse, a saúde. Aqui, os gráficos são usados com a intenção de focar a energia no bem-estar físico e na recuperação do corpo. Um exemplo muito claro disto é o gráfico antidor. O seu propósito é simples e direto: ajudar a aliviar ou a acalmar dores, seja qual for a sua origem. Este foi criado por um radiestesista australiano e pode ser usado de duas maneiras. Ou é colocado diretamente sobre a zona do corpo onde se sente a dor, ou então é usado à distância com o método do testemunho e do pedido que já falamos. Para situações mais urgentes, existe o gráfico SOS Saúde. É descrito como uma ferramenta para ser usada em casos de emergência com o objetivo de minimizar os sintomas, enquanto, claro está, se procura ajuda médica convencional. Desenvolvido por António Rodrigues, este gráfico tem uma configuração um pouco diferente. O testemunho vai para o círculo grande, no centro, mas o pedido de saúde específico é colocado nos 6 círculos mais pequenos à volta, o que mostra como cada gráfico pode ter as suas próprias regras de utilização. A terceira grande categoria de aplicação foca-se nos nossos objetivos de vida, quer sejam materiais, como a carreira e as finanças, ou relacionais, como a harmonia em casa ou no trabalho. Aqui temos um exemplo fascinante de como um design semelhante é adaptado para fins diferentes. O desembaraçador material visa resolver bloqueios em questões financeiras ou legais. Já o desembaraçador de relacionamentos foca-se em eliminar o que são descritos como nós energéticos entre pessoas para melhorar a harmonia.
E por falar em finanças, o gráfico prosperador é talvez um dos mais populares. O seu propósito é, como o nome sugere, atrair e manter a prosperidade. A ideia por trás deste gráfico é que ele promove uma limpeza energética que permite que o fluxo financeiro se mova mais livremente. E as suas aplicações são muito práticas. Os praticantes são aconselhados a colocá-lo na carteira, na gaveta da caixa ou junto de ferramentas de trabalho para manter essa energia ativa. Bem, depois de vermos todos estes exemplos, desde a proteção à prosperidade, podemos agora começar a juntar as peças e perceber qual é o princípio fundamental que parece unir toda esta prática. Portanto, o ponto crucial parece ser este. Toda a prática se baseia na combinação de 3 elementos. A geometria do gráfico, que se acredita ter uma vibração específica, o pedido, que representa a nossa intenção focada, e o testemunho, que cria a tal ligação energética pessoal com o objetivo. Independentemente da perspectiva de cada um sobre estas práticas, tudo isto leva-nos a uma questão mais profunda. Serão estes gráficos ferramentas que canalizam energias externas ou serão simplesmente catalisadores poderosos para a nossa própria intenção? A questão final que fica no ar é qual é, afinal, o verdadeiro poder de uma mente focada?